a aula está sendo gravada. Pessoal, muito boa tarde. Hoje é dia 28 de maio de 2020, do ano do Nosso Senhor, e nós estamos aqui para debater cidadania e democracia, que é uma temática que eu aprecio bastante. E quando se fala de cidadania e democracia, é importante que a gente faça um paralelo histórico. A democracia não nasceu pronta, a cidadania não nasceu pronta, ela não nasceu da forma que a gente conhece hoje. Na verdade, nós podemos dizer que houve uma evolução. Eu não gosto muito da palavra evolução, porque ela tem uma conotação um tanto negativa, por causa do darwinismo social, mas vamos aplicar aqui. Ela teve um processo de evolução ao longo do tempo, e esse processo evolutivo ele trouxe transformações, tá? Transformações que provocaram pontos positivos, trouxeram maior inclusão das pessoas e também trouxeram maiores direitos. É importante lembrar que não existe democracia sem cidadania. Vou repetir, não existe democracia sem cidadania. A questão é, qual cidadania é essa e como essa cidadania foi implementada, tá bom? Então, como vocês podem perceber aí, eu criei um organograma temporal, nascimento da democracia no século V a.C., lá em Atenas. No século XV, 20 séculos depois, nós tivemos aí o nascimento do Estado moderno, o Estado moderno enquanto Estado constituído de território, e esse Estado que eu estou falando é o Estado nacional, não existia isso antes, tá? É a partir do século XV que você vai ter países como França, vai ter países como Espanha, vai ter países como Inglaterra, Portugal já existia, porque Portugal foi precoce, tá? Mas o Estado Nacional moderno, ele nasce no século XV, e eu vou explicar isso depois, com muito cuidado, não se preocupem, hoje é apenas uma aula introdutória. No século XVIII, já virando para o século XIX, nós tivemos a Revolução Francesa. E por que nós estudamos Revolução Francesa? Não é para ficar decorando Jacobino, Girondino, não é para isso. A gente estuda a Revolução Francesa porque nós temos como pretensão entender como a cidadania foi universalizada, como a cidadania ela ganhou um critério mais universal. E mesmo assim, esse critério universal ele não atendeu de imediato a todos. Metade da população ficou de fora. Que seria essa metade da população? Falem. Qual foi a metade da população que ficou de fora? Quem é metade da população, pessoal? Geralmente é metade, né? Mulher. As mulheres não conquistaram, a cidadania plena no século XVIII. Passaram por um processo de luta gigantesca. E essa luta ela só vai ser concluída de fato no século XX, onde nós teremos a conquista de uma série de direitos. O século XX ele foi tão importante na conquista dos direitos que o pensador Norberto Bobbio, italiano, ele fala o seguinte, que o século XX é chamada Era dos Direitos. Gente, no século XX houve a conquista do sufrágio feminino, direito de voto das mulheres, nós tivemos a conquista dos direitos sociais, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, direito à saúde, educação, alimentação, lazer, moradia. E tivemos também a conquista de direitos civis por grupos que são denominados restritos ou minoritários. Tá? O termo grupo restrito é um termo da escola de Chicago. Tá? O termo grupo restrito é um termo da escola de Chicago. Tá apresentando, não tá não? Tá? Tem que clicar no nome Paulo Teles. Beleza? Vou fixar. Tá fixado. Isso. Paulo Teles. Tá bom? Então, galera, consequentemente, o século XX é a era dos direitos. E aí, repetindo, nesse aspecto, os direitos civis de grupos restritos foram conquistados também nesse período. Tá? Gays, negros conquistaram alguns direitos no século XX. É importante lembrar que grupo restrito é um termo sociológico da escola de Chicago e ele se refere às minorias. E quando nós falamos minorias, não estamos falando das minorias numéricas, estamos falando das minorias jurídicas, tá? Até porque nós temos grupos sociais que são numericamente até maiores, que é o caso das mulheres, e ainda assim são consideradas minorias porque elas sofrem prejuízo no campo do direito. No século XXI,
nós assistimos o nascimento de uma nova premissa do direito, que é o direito da natureza e o direito dos animais. Tá? Nós temos uma discussão muito grande hoje no século XXI sobre o direito de preservação ambiental, sobre o direito dos animais, tá? Inclusive envolve aí um debate que a gente pode fazer nas aulas de repertório sobre veganismo, sobre a questão do meio ambiente, tá? Que são temas que nós podemos abordar mais na frente. Então, nesse primeiro momento, só a democracia em perspectiva histórica, né, como a democracia, como a cidadania, ela se transformou ao longo do tempo, tá bom? Bem, democracia como princípio, tá? Qual é o princípio básico, qual é o primeiro momento dessa democracia? Atenas. Quando a democracia surge em Atenas, a democracia ela não surge pronta e acabada. Tá? Ela surge, primeiramente, a partir de um elemento que é a participação da polis. A gente vai discutir isso aí. Olhem bem para essa imagem. Olhem bem para essa imagem. Quando a gente fala da polis, a polis é a cidade-estado grega. E aí nós temos na polis, aqui, que é chamada de Acrópole. Acrópole é a parte mais alta da cidade, tá? É na Acrópole que ficam os templos e os órgãos públicos, tá? Como, por exemplo, a bulé, a eclésia. Então, as instituições e os templos, né, as instituições políticas e as instituições religiosas ficam na parte mais alta da cidade. Na parte mais baixa é a chamada ágora, que é a praça do mercado, que é onde eram feitos os debates políticos. Tá? Era na ágora que as decisões eram discutidas por quem? Pelos cidadãos. Todo cidadão ele pode participar do debate público. Todo cidadão ele pode participar do debate político. Quando a gente estuda a filosofia, nós percebemos que nesse debate havia uma galera que nós chamamos de pré-socráticos. Os pré-socráticos, como por exemplo os sofistas, eles eram famosos pela sua retórica, pela sua habilidade na oratória, por envolver as pessoas ao seu redor. Os pré-socráticos, eles foram duramente criticados por Sócrates, que usava a maiêutica para questionar esses indivíduos. Professor, o que é maiêutica? A maiêutica é uma técnica de debate onde você finge ignorância. E você finge essa ignorância para colocar o seu debatedor em contradição. Por exemplo, você fala, eu sou a favor da justiça para todos. Aí o indivíduo chega para você e fala, certo, mas e o que é justiça? Aí você já se coloca numa situação onde você vai ter que definir um conceito, e quando você define esse conceito, você fica preso a ele. E aí você pode acabar entrando em contradição. Até o presente momento, alguma pergunta? Manifestem-se. Beleza, então já dá para perceber que na polis grega nós temos duas estruturas que vocês não devem esquecer. Qual é a primeira estrutura? A Acrópole, a parte mais alta da cidade, onde ficam os templos e onde ficam as instituições políticas, ou seja, as instituições, sejam elas religiosas ou políticas, ficam na Acrópole. E a Ágora, que é o espaço do debate, tá? Bom, a democracia em Atenas, ela é uma democracia direta. O que é que significa dizer isso? Que o cidadão, ele deve, se ele quiser participar, ele participa ativamente. Ele não escolhe alguém para falar por ele. É ele que tem que falar por ele. Tá? É uma democracia direta, ok? O cara vai lá, o cidadão vai lá e expressa a sua opinião e expressa a sua votação, tá bom? Direta e aberta. Aberta para... Como assim aberta? Você deve falar publicamente. Não há nada de secreto. Você não pode se omitir, tá? Além de ser uma democracia direta, ela é uma democracia escravista. Por que é uma democracia escravista? Meu povo, para alguém passar o dia inteiro debatendo assuntos da polis, esse indivíduo, ele tem que ter alguém que trabalhe para ele. Porque senão, ele vai morrer de fome. Então, esse indivíduo, esse cidadão, ele precisa ter alguém que trabalhe para ele, para que ele possa se dedicar, olha o termo que eu vou usar, ócio. O que é o ócio? O ócio é o tempo
necessário para a reflexão. É o tempo livre necessário para a reflexão, tá? Para os gregos, somente os indivíduos que eram considerados cidadãos deveriam usufruir do ócio, tá? Por quê? Porque o trabalho era visto pelos gregos como algo negativo, como uma coisa ruim. O trabalho era visto como uma coisa ruim, como algo negativo, tá? Trabalho era coisa de quê? De escravo. E escravo era visto de que forma? Como um animal de carga, tá? O escravo era visto como um animal de carga, tá bom? Mas, professor, e se o indivíduo, mesmo sendo cidadão, fosse pobre? Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trabalhar. E uma vez que ele precisa trabalhar, ele não vai participar da política. Não participando da política, ele era chamado, sabe de quê? Idiota. Por que idiota? Porque para participar da política, você tem que ter a cidadania. E se mesmo assim, você tendo a cidadania, você não participa da política, significa dizer que você é uma pessoa que é completamente alheia, indiferente aos assuntos da cidade que você vive. Então você é um idiota. Essa era a expressão designada, tá bom? Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos ver se está tranquilo mesmo. Abram aí a apostila de vocês, a apostila de questões, tá? Tem uma questão que eu gostaria de resolver com vocês. E aqui o jogo vai ser rápido. Questão número 8. Questão número 8. Não, Ingrid, você não pode fazer essa associação porque o ócio criativo de Domenico De Masi é uma crítica ao capitalismo e nós não temos capitalismo em Atenas. O que você pode fazer é uma adaptação, tá? E mesmo assim você perderia muito tempo na sua redação para explicar isso. Talvez você pode fazer uma citação de Sócrates, né? Sócrates dizia o seguinte: cuidado com a vida cheia demais de coisas vazias, porque isso é uma crítica ao trabalho. Você pode fazer isso. Eu acho arriscado, mas é uma ideia. É uma ideia. Beleza? Bom, questão 8. São 5h20 agora. Tá todo mundo com a apostila na mão? Sim, não, manifestem-se. Isso, pronto. Vocês vão ter 2 minutos, contando de agora. 2 minutos. Podem começar a fazer. Questão 8. Então espera rapidinho, tá? Para quando a gente começar a comentar, a gente treinar junto as estratégias, né, as técnicas de resolução de questão, que eu vou ensinar para vocês hoje também. 2 minutinhos. Vamos tirar. Pode ter certeza que meu objetivo é fazer vocês gabaritarem a prova. Eu só aceito o aluno treinado por mim gabaritando prova. Essa é a minha missão. Dois minutos fechado. Vamos lá agora. Galera, observem para minha tela e observem como eu gosto de resolver as questões. Eu costumo dizer que as questões do Enem, elas têm uma lógica, tá? E essa lógica, ela é pautada em palavras-chave. Ninguém resolve uma prova de humanas sem grifar, tá? Quando vocês entrarem no meu Instagram, tem uma parte no meu Instagram dedicada exclusivamente para a técnica de resolução de questão,
tá? É só me seguir lá, Paulo Teles, que vocês vão encontrar uma área dedicada, exclusiva para isso. Vamos olhar como essa técnica funciona. Você olha, por exemplo, para o texto, né? O aluno nervoso na hora da prova, ele sai lendo o texto de uma vez. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. O que é que você tem que fazer? Cara, primeiramente, grifa os verbos. Primeiramente, você tem que grifar os verbos, tá? No momento que você grifa os verbos, no momento que você sublinha os verbos, você tem que encontrar agora as palavras que estão conectadas a esses verbos, tá? Então, quais são os verbos do texto 1? Olhamos, tá? Verbos ou expressões verbais, tá? Olhamos, beleza? Qual é o próximo verbo? Cuida, né? Do verbo cuidar. Depois, decidimos. Depois, cadê? É, verbo ser ou estar. Novamente o é aqui, verbo ser ou estar. E estar esclarecido. Chegar é outro verbo. Pronto. Nem vai precisar grifar tudo isso. Você vai ver. Olhamos o quê? O homem alheio às atividades públicas. Olhamos o homem alheio às atividades públicas. Beleza? E como é que eles olham esses homens alheios à atividade pública? Como um inútil. Ele olha o homem alheio às atividades públicas como um inútil. Tá? Decidimos. Quem decidiu? Nós. Nós, cidadãos atenienses, decidimos. Decidiram o quê? Decidimos as questões públicas por nós mesmos. Beleza? Pois é o debate, não é o debate, o empecilho. Beleza? Não é o debate, o empecilho. Então, dessa maneira, nem precisava grifar isso tudo. Sabe por quê? Na minha concepção, bastava grifar isso aqui. Ó. Olhamos o homem alheio às atividades públicas como um inútil. Ele acha que o homem é um inútil, aquele que não participa da política. Texto 2. Texto 2. No texto 2, que é um texto do Aristóteles, ele diz o seguinte: um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar a justiça. Então, o cidadão integral pode ser definido pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. O resto é descrição. Meus caros, os dois textos estão falando sobre o quê? O texto 1 e o texto 2 estão falando sobre o quê? Os dois textos. Paulo, não sei. Então, primeira coisa, os dois textos convergem, concordam ou divergem? Concordam ou divergem? Eles convergem, né? Eles são convergentes, eles concordam entre si, tá? E aí, gente, vai o segredo, ó. Vai o segredo para vocês. Questão Enem, geralmente, ela tem 3 alternativas absurdas. Quais são as 3 alternativas absurdas aí nas questões? Digita de uma vez só, não fica botando uma por uma, não. Quais são as 3 alternativas que de cara vocês anulariam? B, em nenhum momento ele fala de acúmulo de riqueza. D, em nenhum momento ele fala em local de nascimento. E E, em nenhum momento ele fala de grupo de parentesco. Aí sobram 2 alternativas, a A e a C. Uma delas é o distrator. Sendo o distrator, consequentemente ele está aí apenas para uma razão. Qual razão? Fazer você errar. Ele está apenas para fazer você errar. E como é que você sabe que você não vai errar? Pelo comando. O comando, gente, é isso aqui, ó. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo.
O que é que define a cidadania? O que é que no texto 1 e o que é que no texto 2 define ser cidadão? O que é que define? Não é o que causa ela. E aí, o que é que define? Participação política. O prestígio social é uma consequência de você ser cidadão. O prestígio social é uma consequência de você ser cidadão. Mas o que te define como cidadão é o fato de você participar politicamente. Entendeu, Anthony? Entendeu? O que é que vai te salvar nesse tipo de questão? O comando. Você tem que estar atento ao comando. O que é que define? A cidadania era definida pelo quê? Participação política. É o que os dois textos falam. Certo? É o que os dois textos falam. Beleza? Quando você pega essa manha, mesmo que você queira errar, você não consegue. Mesmo que você, não, eu quero errar, por favor, você não consegue. Porque vai estar automático, a questão te empurra para a resposta. Tá bom? Vamos voltar agora para o slide. Alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, por favor, se manifeste. Alguma dúvida? Camila Beatriz, você tem que clicar no meu nome, Paulo Teles. Tem 2 Paulo Teles aí. Você vai clicar em um deles, que é onde vai aparecer a tela. Aí você clica em fixar a tela. Conseguiu? Camila? Ótimo, pronto. O cidadão ele tem 3 poderes mágicos. Quais são os 3 princípios que regram a cidadania? Isonomia, isocracia e isegoria. O que é a isonomia? A isonomia corresponde a que todo cidadão é igual entre si. Todo cidadão é igual entre si. Isocracia, todo cidadão tem direito de participação política. Isocracia é poder político para todos. Todo cidadão tem poder político. E a isegoria significa dizer que é liberdade de expressão, tá? Liberdade de expressão, certo? No entanto, tem um outro detalhe. Qual é o outro detalhe dessa liberdade de expressão? Qual é o outro detalhe desses poderes? Quem é que era considerado cidadão? E na Grécia Antiga, para ser considerado cidadão, você precisa atender 3 critérios básicos. Homem, nascido em Atenas, de família ateniense, tá? E livre. Você tem que ser homem, você tem que ser livre e você tem que ser nascido em Atenas, em família ateniense. Significa dizer que se só é cidadão quem é homem, livre, nascido em Atenas, quem não era cidadão? Quem são aqueles que não são considerados cidadãos? Mulheres, escravos e estrangeiros. Mulheres, escravos e estrangeiros. Então dá para perceber que a cidadania no mundo ateniense é uma cidadania muito restrita, tá bom? Aristóteles fala que a política ela corresponde ao exercício das virtudes. E para que você pudesse exercer as virtudes, era preciso adotar um comportamento ético. Nós temos uma dificuldade muito grande em saber o que é ética, especialmente nós brasileiros, tá? Nós temos uma dificuldade muito grande em saber o que é ética, tá bom? Consequentemente, é preciso ter um certo cuidado para que vocês não confundam ética com moral. Moral é um comportamento, tá, coletivo, um comportamento subjetivo, tá, onde apesar dele estar distribuído na coletividade, cada indivíduo tem a sua própria moral. Cada indivíduo tem a sua própria moral. Ainda que a moral seja dispersa na sociedade, cada indivíduo tem sua própria moral, porque ele é subjetivo. E a ética, professor? A ética, ela é disciplinadora. A ética, ela é disciplinadora.
Se ela é disciplinadora, ela é normativa, ela estabelece regras, regras para todos, regras que as pessoas devem cumprir, beleza? Por quê? Porque para Aristóteles, e é muito importante que vocês pensem nisso, a política ela é a alternativa à violência. A gente exerce política para que nós não nos comportemos de maneira violenta. Tá bom? Então a política ela é uma alternativa para a violência. Ou seja, para você não exercê-la de maneira violenta. E para Aristóteles, os gregos conseguiram fazer isso. Os povos vizinhos não. Por isso que os povos vizinhos, na visão de Aristóteles, se comportavam como animais, como babuínos, como indivíduos que eram incapazes de falar. Eles balbuciavam palavras. Eles eram chamados de bárbaros. Eles eram chamados de bárbaros. Vocês entenderam? Até aí entenderam? Então vamos repetir. Funciona. Só não funciona para geografia física, mas para filosofia, sociologia e história funcionam. Tá bom? Vamos repetir. O que é moral? A moral é um comportamento subjetivo que varia de indivíduo para indivíduo. Beleza? A ética ela é uma postura disciplinadora. A melhor forma de você entender o que é ética é o seguinte: o que é que você faria se você estivesse sendo vigiado constantemente? Você cumpriria regras. Na verdade, por que você cumpre regras? Para você viver melhor em sociedade. Então a ética é um comportamento individual para o bem coletivo, para o bem da comunidade, para o bem da polis. Por isso que ela é tão importante, tá? Tem como vigiar todo mundo ao mesmo tempo? Sim ou não, pessoal? Tem como vigiar? Não. Aí o que é que eu faço? Eu coloco uma vigilância interna. O que é essa vigilância interna? A ética, tá? Exercer a virtude. Você pode pecar na virtude pela falta ou pelo excesso. Por exemplo, a coragem é uma virtude. A falta de coragem, covardia. O excesso de coragem, temeridade. Beleza? O respeito próprio, ele é uma virtude. A falta de respeito próprio, a modéstia exagerada. Você é uma pessoa que não tem amor próprio, você se deixa subjugar. E o excesso, a vaidade. Ok? Para Aristóteles, sim, a ética está ligada à felicidade. Quanto mais você exercer a sua virtude, quanto mais as pessoas forem éticas, melhor e mais tranquilo para se alcançar a felicidade. É o caminho do meio. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Manifestem-se. Bom, e como é que isso acaba chegando em Roma? Roma tem uma grande contribuição para a humanidade, porque foi em Roma que surgem as primeiras instituições republicanas. E as instituições republicanas, elas ampliaram o exercício da política. Elas ampliaram o exercício da cidadania, tá? Então, nesse aspecto, são os romanos que melhor vão desenvolver, no mundo clássico, os princípios fundamentais da cidadania. São aqueles que vão ampliar esses princípios. A ação política, como você deve agir politicamente, tá? E é claro que se eu vou ampliar a ação política, eu preciso estabelecer regras. Por exemplo, nós estamos num grupo com 84 pessoas. Para esse grupo funcionar corretamente, eu tive que estabelecer regras. Qual é o nome que nós damos às regras estabelecidas pelo Estado? Podem falar, podem digitar aí. Qual é o nome que nós damos? Leis, exatamente. E essas leis eram criadas pelo Senado. O Senado era composto pela nobreza patrícia, que era o grupo considerado detentor de saber, era um grupo considerado nobre, tá? E essas leis eram um conjunto de regras para que as pessoas pudessem seguir. Só que tem um porém. Qual é o porém?
Como é que eu iria evitar que os patrícios, que são a nobreza, pudessem se aproveitar do poder que eles têm? Como é que eu conseguiria evitar, ou pelo menos diminuir, essa questão do abuso do poder? Como é que eu poderia fazer isso? Criando leis para todos, correto? Criando leis para todos. E é aí que surge a ideia, já tinha existido antes, lá na Grécia Antiga, já tinha existido antes ainda mais na Babilônia, com Hammurabi, e lá em Roma vai surgir com a Lei das 12 Tábuas. Por que eu estou explicando isso? O primeiro código descrito de Roma, que é a Lei das 12 Tábuas, ele foi benéfico para os homens comuns, para os plebeus. E por que ele foi benéfico? Imagine só que nós vamos aqui fazer um acordo com pessoas que nós não confiamos. Eu não confio em fulano. Se eu vou fazer um acordo com alguém que eu não confio, qual é a premissa básica? Que o acordo seja feito por escrito, que seja feito um contrato. Então, as leis escritas, elas beneficiam quem? Elas beneficiam os homens comuns, tá? Dessa maneira, quando as leis escritas foram implementadas em Roma, representava o quê? Uma ampliação da cidadania. Você tinha cada vez mais homens comuns, nascidos em Roma, obviamente, tá? Que podiam participar da política, que podiam participar da cidadania. Olha, Roma criou várias leis, tá? Por exemplo, a Lei das 12 Tábuas, ela dá a ideia de igualdade jurídica. A Lei Licínia, ela cria o tribuno da plebe, ela traz alguns direitos sociais. A Lei Canuleia estabelece o casamento entre plebeus e patrícios. A Lei Hortência cria a ideia de plebiscito. Mas, gente, vocês não vão fazer prova show do milhão. Vocês não vão fazer uma prova onde ele vai perguntar que lei criou o quê. Vocês vão fazer uma prova que ela vai perguntar o sentido dessas leis. Por exemplo, vamos aqui para a apostila novamente de questões. Eu gostaria que vossas senhorias resolvessem a questão de número a questão de número 6, são duas questões agora, a questão de número 6 e a questão de número 10. 6 e 10. Como são duas questões, eu quero que vocês façam elas duas em 4 minutos. É o tempo que eu vou dar para vocês. São 5h40, 5 minutos, porque eu sou um cara gente boa de vez em quando. De vez em quando. Tá? Então, 5h45 eu começo a responder com vocês. Bora! Ligeiro! Quem já tiver feito e quiser perguntar alguma coisa no chat, pode ficar à vontade. Questão de número 6 e questão de número 10. 6 e 10. Seis e 10.
Mais 2 minutinhos. São sinônimos, Letícia. São sinônimos. Grupos restritos e grupos minoritários são sinônimos. Eu usei esses dois termos porque você pode encontrar na prova ou como grupo restrito ou como minoria, ou como grupo minoritário, tá bom? O grupo restrito é um conceito da escola sociológica estadunidense, né, dos Estados Unidos. Escola de Chicago, para ser mais exato. Por nada. Vamos lá. Resolver a primeira, para quebrar um pouco esse gelo. Eu fico agoniado quando dá muito silêncio. Bora. Texto 1. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Então, o que a gente coloca aqui? Vamos grifar. Solon é o primeiro nome grego. Quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 anos antes de Cristo, ele foi designado legislador em Atenas com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra e por meio da força ou de pequenas concessões. O que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui que Solon foi o primeiro a fazer uma tentativa de quê? Redistribuição de quê? De terras e cancelamento de dívida, certo? Aí vai para o texto 2. Um momentinho só. No texto 1. O texto 1, as medidas feitas por Solon, elas atendem que tipo de pessoa? Os ricos ou os pobres? O que é que vocês acham? Elas beneficiam que tipo de pessoa? Os ricos ou os pobres? Respondam. Os pobres. Perfeito. Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano. Então, grifa, Lei das 12 Tábuas se tornou fundamental no direito romano. Tá? Uma das principais heranças romanas que chegam até nós. A publicação dessas leis por volta de 450 a.C. foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum. A publicação dessas leis foi importante e é um instrumento favorável ao homem comum. Beleza? O texto 2, ele está falando de elementos que favorecem ricos ou pobres. Pobre de novo, né, pessoal? Exatamente. Então, o texto 1 e 2 convergem ou divergem? C para convergir, D para divergir. Convergem ou divergem? Convergem. Perfeito, convergem. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas no texto consiste na ideia de que, o ponto de convergência, ele quer saber no que é que os dois textos convergem. Eles convergem em medidas que beneficiavam os homens comuns, os homens mais pobres. Correto? Então você tem 5 opções. Quais são as 3 letras que você eliminam de imediato? As 3 para serem eliminadas. Digita as 3 de uma vez. E aí? Digita de uma vez. Não fica digitando uma por uma, não. Qual é que vocês eliminariam? A, C e D. Vamos olhar. Discussão de preceitos formais. Discussão de preceitos formais que estabeleceu a democracia. Ele está discutindo preceitos formais?
Ah, Paulo, mas ele está falando sobre leis escritas, é preceito formal. Vamos deixar aí, porque possivelmente possa ser um distrator. Invenção de códigos jurídicos que desarticulou as aristocracias. A aristocracia deixou de existir? Não, né? Não deixou de existir. Formulação de regulamentos oficiais que instituiu a sociedade. São os regulamentos sociais que instituem a sociedade ou é a sociedade que institui regulamento social? Opção 1 ou 2? Opção 1 ou 2? São os regulamentos que criam a sociedade ou é a sociedade que cria o regulamento? É a sociedade que cria o regulamento, então elimina também. Não foi o regulamento que criou a sociedade. Definição de princípios morais que encerrou os conflitos de interesse. Então, não tem mais conflito de interesse, nem em Grécia nem em Roma. Claro que não. Aí sobra a letra A e letra E. Qual é a resposta correta? Letra E. Criação de normas coletivas que diminuiu as desigualdades de tratamento, porque agora todos seriam tratados pela mesma lei. Entenderam? Tranquilo? Alguma pergunta? Quem tiver alguma pergunta, se manifeste agora. Nenhuma, né? Estão aí? Cadê vocês? Bom, questão 9. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Então, o que é que Aristóteles diz? Segundo Aristóteles, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial. Tá? Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial. Só com isso aí já dá para responder a questão. Só com isso aí. Mas eu vou ajudar mais. Ele diz o seguinte, ó: pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento de qualidades morais. E ele também é indispensável à prática de atividades políticas. Olha, leia só o que eu grifei. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Gente, muita gente errou essa questão quando eu passei ela para os meus alunos convencionais. Muitos alunos já experientes erram porque não se atentam a um pequeno detalhe, tá? Muita gente, quando resolve essa questão, fica em dúvida entre a letra B e a letra cadê ela? A letra E, entre B e E. Foi essa a dúvida que vocês ficaram? Entre B e E? Sim ou não? Pois é. Paulo, você lê a mente das pessoas. Eu sou um brujo. Sim, eu sou um brujo. Eu entro na cabeça das pessoas. Já falei isso várias vezes. E qual é o segredo para acertar essa questão, gente? Olha o que ele diz aqui, ó. É indispensável ao desenvolvimento de qualidades morais, tá? E mais, ele diz também aqui, ó, na cidade com o melhor conjunto de normas, dotada de homens justos. Justiça, ser justo, é uma dignidade específica. Todo mundo é justo, pessoal? Todo mundo é justo? Não. E na visão de Aristóteles, quem é o único indivíduo que é justo? O cidadão. E por que o cidadão é o único indivíduo que é justo? Porque ele tem tempo para desenvolver sua qualidade moral e a prática da política. Logo, a resposta é a letra B de bola. Beleza? Professor, e qual é o erro da letra E? Olha o que ele diz na letra E.
vivida pelos atenienses era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política. Gente, e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Essa questão ela é uma questão bandida. Olha o comando, ó. Olha o comando. O trecho retirado de Aristóteles permite compreender que a cidadania era entendida como uma dignidade própria. Beleza? Olha o que ele fala na letra E, que a cidadania era vivida pelos atenienses, que era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Ele está perguntando o que define a cidadania. E o que define a cidadania é a capacidade dela de justiça, de exercer uma dignidade. Vocês entenderam? Quem não entendeu, por favor, se manifeste. Clarissa não entendeu? Vamos explicar novamente, ó. O trecho retirado da obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania aqui ela é o quê? É um conjunto de normas dotada de homens justos. A cidadania é um conjunto de normas dotada de homens justos. Beleza? Quem são esses homens justos? Qualquer um é um homem justo? Não, somente o cidadão. Ser justo é uma virtude? Ser justo é uma virtude? Sim ou não? Sim. Se é uma virtude, é uma dignidade própria. Todo mundo é justo? Não. Quem é justo? Somente quem exerce a cidadania. Beleza? É uma questão muito difícil. Muita gente erra. Muita gente erra mesmo. Tá? Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Pessoal que ficou em dúvida, entendeu? Quem não entendeu, se manifeste. Então tá de boa, né? Posso continuar. Beleza. Vamos voltar para o slide. Bom, com o Estado moderno, e não se preocupem que hoje não é aula sobre Estado moderno, hoje eu só vou falar porque um dos papéis do Estado moderno foi resguardar a segurança dos cidadãos, tá? E aí, na visão de pessoas como Maquiavel e na visão de pessoas como Thomas Hobbes, o Estado ele pode fazer tudo o que for necessário para alcançar os seus objetivos. É aquilo que nós chamaremos de pragmatismo político. Gente, não se preocupa que a gente não vai falar sobre Estado moderno hoje. Hoje é apenas uma introdução para falar sobre cidadania. Beleza? E aqui nós temos uma indicação de série chamada House of Cards, que é uma aula de comportamento maquiavélico. Então, recomendo que vocês assistam caso queiram. Quem é que vai universalizar a cidadania? A Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que pega os princípios de cidadania e universaliza. E se agora essa cidadania é universal, eu não tenho como colocar milhões de pessoas numa assembleia. Eu não tenho como fazer com que todos falem ao mesmo tempo. Então a democracia ela teve que ser reinventada, ela teve que ser modificada. É nesse cenário que nasce a democracia representativa. Qual é o papel da democracia representativa? Os indivíduos, os cidadãos, eles escolhem aquele político que vai representar a sua voz e o seu interesse. Tá? Assim, nós temos uma evolução no campo dos direitos, que vai desde a Magna Carta. Não se preocupa que eu vou falar isso com profundidade na próxima aula. Tá? Aqui é só para vocês terem uma dimensão de como nós chegamos até a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então você tem primeiro o Bill of Rights, depois você tem a Carta de Independência dos Estados Unidos, depois nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, até chegar
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim sendo, qual é a conclusão que nós temos sobre democracia hoje? O que é democracia hoje? A democracia é um sistema político caracterizado pela legitimação da vontade da maioria, respeitado o núcleo de direitos mínimos da minoria. E quais são esses direitos mínimos da minoria? Direitos civis, políticos e sociais. Direitos civis, políticos e sociais. Já está no Google Classroom, Camila. Quando você entrar na sua sala virtual, lá no Google Classroom, você vai ver que o slide já está lá. Está disponibilizado já, viu? Então, pessoal, dessa maneira, é importante que vocês tenham ciência que, primeiro, direito civil, liberdade individual, liberdade de imprensa, direito à propriedade privada, direitos políticos, que são os direitos de segunda geração, participar da política, escolher representantes. E os direitos sociais são os direitos de terceira geração, são os direitos relacionados a serviços, direito à educação, à saúde, à moradia, a lazer, certo? Assim sendo, diante disso, se a ideia de cidadania foi ampliada, significa dizer que nós temos grupos que lutam para que esses direitos sejam cumpridos. E aí nós temos agora uma última questão para resolver, que é a questão 14. Questão 14, resolvam, por favor. Um minutinho. Questão 14. Vamos resolver juntos? Olha lá. Fala-se muito nos dias de hoje. Deixa eu ampliar a tela. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, com a Revolução Francesa, que proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Gente, o que é que a gente precisa grifar aqui? Ó, ele diz, fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Então, fala-se em quê? Fala-se em direitos do homem. Beleza? Foi uma assembleia que produziu e proclamou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Certo? Bom, correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases o quê? Todos agora são o quê? Iguais perante a lei. Qual seria o distrator dessa questão? Qual é o item que está aí só para te atrapalhar? A D de dado. A letra D de dado está aí só para te atrapalhar. Mas perceba, em algum momento no texto ele mencionou conhecimento científico? Em algum momento? Não. Gente, eu gostaria de pedir que ninguém saísse da sala agora, tá? Porque eu quero registrar esse momento. Eu acho importante registrar esse momento, tá bom? E, consequentemente, para registrar esse momento, eu preciso parar de compartilhar a tela e mostrar o rostinho de vocês. Cadê? Bom, eu não estou conseguindo, porque eu não domino muito essa coisinha, mas fica o registro, tá?
de que nós tivemos aula hoje, ok? E que eu espero que vocês tenham gostado bastante.